Em meio a tanta incerteza na macroeconomia, inclusive com muitos economistas aí acreditando estarmos cada vez mais próximos de uma grande recessão aí no mundo, o Bitcoin chegou a atingir sua nova máxima histórica, muito próximo dos 112 mil dólares, atingindo ali seus 111.900 e pouquinho. Fez uma bela movimentação, muito mais forte até, inclusive, do que o S&P 500, né, que o S&P 500 fez uma boa recuperação. Então, a gente tem uma correlação, obviamente, ainda muito grande com o S&P 500, o mercado tradicional, e a gente viu o S&P 500 também voltando, recuperando da correção que tinha feito, porque, né, o Trump fez anunciou um intervalo aí nas suas tarifas, e isso fez com que os mercados se animassem novamente. Então a gente vai dar uma olhada hoje aqui no gráfico, analisar e ver quais são o que é que pode acontecer daqui para frente, né? A gente vem mais alta pela frente, começou a bull run, as altcoins não desenvolveram ainda da forma que todos estamos esperando, e por que isso aconteceu, a gente vai falar também sobre isso nesse vídeo. A gente vai olhar quais são os próximos passos, as zonas importantes que a gente precisa estar atento com essa movimentação do Bitcoin. Vamos olhar também no cenário macroeconômico ali, S&P 500, alguns ativos importantes que podem influenciar no Bitcoin, o ouro também, e vamos ver o que é que como eles podem influenciar daqui para frente, o que é que o gráfico está falando para a gente. Vai olhar também a análise de sentimento do Bitcoin, o order book do Bitcoin, ver como é que estão as ordens das instituições nesse exato momento e como é que foi a captação de liquidez com essa movimentação forte do Bitcoin aí, no novo topo histórico, né, que a gente fez aí. Então vamos para o vídeo sem mais enrolação. Vamos para cima. Vamos iniciar falando aqui dessa figura gráfica, esse triângulo simétrico, eu tinha comentado já, fiz análise desse triângulo simétrico, mostrei ele antes de romper, inclusive, trouxe aí esse alvo que a gente tinha desse triângulo simétrico, o preço tocou, foi exatamente lá, inclusive foi um padrão, uma figura gráfica muito interessante para entrar, a gente teve o rompimento aqui, né, com confirmação de muito volume no rompimento, que é muito interessante, e além do rompimento, a gente teve um reteste também nesse triângulo. Então, duas oportunidades aí de entrada, entrar vendido, né, shortando o Bitcoin, e o alvo que a gente teve bem preciso essa figura gráfica. Então, price action, como eu falo sempre, é uma peça fundamental para a gente estar fazendo análise aí. Eu indico sempre a vocês entenderem price action, a análise técnica com indicadores, no caso as NEMAs, e, por último, análise de sentimento. Essa é a tríade matadora. Então, quem não tem o conhecimento desses três vertentes da análise, se aprofundem, porque vale muito a pena, vocês vão colher grandes frutos se vocês entenderem como é que funciona esses três tipos de análise. Para você que quer aprender análise gráfica, começar a ter autonomia nos seus investimentos e não tem muito tempo, vamos lá, comece aos poucos. Que tal começar só com análise gráfica? Eu desenvolvi o método PAF, que é o Price Action Fácil. Então, um curso menorzinho, pequenininho e bem baratinho. Clica no link aqui embaixo que eu vou deixar, só ir lá e conferir. Venha fazer parte, estou te esperando lá do outro lado. Um abraço, continua com o vídeo aí. Tamo junto. Vamos lá agora estender e entender o que é está acontecendo aqui agora. Essa linha de tendência de baixa, né, que estava configurando essa parte superior do triângulo, ela se estendeu aqui mais para baixo. Então vamos clicar aqui agora, vamos prolongar, que o preço continuou respeitando ela até um bom momento, né? Ele teve uma, duas, três interações e na terceira o preço rompeu para cima e rompemos aí com um volume, né, um pouco antes, a gente teve uma movimentação forte no rompimento, teve um volume ali na média, não foi um volume tão claro, que a gente gosta de ver um volume acima da média nos rompimentos para confirmar ainda mais esses rompimentos. Tentativa de reteste, não fomos lá na linha de tendência de baixa mais uma vez, e aí o preço continuou essa movimentação, fazendo aí, confirmando inclusive um pivô de alta, né? Porque o preço fez aqui essa movimentação, ele veio para baixo, fez o fundo, foi para cima, fez uma movimentação de alta, na correção ele já respeitou esse fundo anterior e rompeu o topo que ele tinha feito anteriormente e rompeu os outros topos anteriores também. Então isso aqui foi uma confirmação de pivô de alta aqui no gráfico diário pelo Price Action, e agora essa movimentação vem trabalhando acima de uma linha de tendência de alta. E o preço vem respeitando bastante essa linha de tendência de alta, o que é muito importante que ele siga respeitando essa linha de tendência de alta.
Então, à medida que o preço vá corrigindo, é muito importante que ele siga respeitando aqui essa linha de tendência de alta, como ele respeitou aqui por 2 vezes. Então, a gente já teve duas interações aí com essa linha de tendência de alta e respeitou as 2 vezes. Então, enquanto o preço estiver se mantendo acima dessa linha de tendência de alta, a gente tem possibilidade e probabilidades maiores do preço continuar essa movimentação de alta aí. Então, esse tipo de correção, a gente está vendo nesse exato momento aqui agora, é natural, né? Mas enquanto ele estiver se mantendo aqui acima dessa linha de tendência de alta, essas correções são saudáveis para a continuação do movimento de alta. Importante só que ele dentro dessas correções, ele se mantém acima dessa linha de tendência de alta aqui. Esses são os pontos que a gente tem mais importantes aqui pelo price action do Bitcoin gráfico diário. Então, a gente precisa se manter aí acima dessa LTA, né? Então, vamos ver como é que o preço vai se comportando em tempos gráficos menores. A gente vai dar uma olhada agora também pelas NEMAs, o que é que está acontecendo aí pelas NEMAs e entender, né, com o indicador o que é que ele pode estar falando para a gente também, quais são os sinais que ele está falando para a gente. Já que no Price Action a gente tem, claro, aí uma movimentação de alta aí, né, bem evidente. Então vamos agora para as NEMAs. Aqui pelas NEMAs no gráfico diário, a gente está vendo, a gente consegue visualizar muito mais fácil, né, as resistências que o preço foi interagindo à medida que foi subindo. Então, pelas NEMAs aqui, a gente estava dentro de um padrão de baixa, as duas NEMAs nas NEMAs na cor laranja, o preço trabalhando abaixo delas. No momento que ela rompe aqui, já é um ponto de atenção. Então, quando o preço está trabalhando dentro das duas NEMAs centrais, é um ponto de atenção. Mas quando ele rompe a segunda NEMA central e se mantém aqui acima, ele já está revertendo esse padrão de baixa e mostrando que estamos entrando em um padrão de alta, voltando para um padrão de alta, revertendo para um padrão de alta. Então, o preço se manteve muito bem acima dessas duas NEMAs centrais e aqui sim, pelas NEMAs no gráfico diário, a gente teria um belo sinal de entrada, um sinal mais claro, a tabela dando essa compra aqui no gráfico diário, e essa compra aconteceu em tempos gráficos menores, né? Quem já está acostumado a me ver analisando com as NEMAs sabe que esses padrões aqui acontecem de forma fractal, tanto os padrões de alta quanto os padrões de baixa. Então, nesse caso aqui, se a gente viu uma reversão, né, do padrão de baixa do gráfico diário, esse padrão, muito seguramente, ele foi acontecendo em tempos gráficos menores. Então vamos diminuir aqui o time frame, ou seja, dar um zoom in para a gente entender melhor como é que foi desenvolvendo e aonde é que aconteceu o desenvolvimento e o sinal de alta aqui em tempos gráficos menores. Vamos olhar aqui o gráfico de 6 horas. Tirar essa linha de tendência de alta aqui, que está confundindo um pouco com as NEMAs. E essa aqui também. Então, vamos lá. Aqui no gráfico de 6 horas, a gente está vendo que as duas NEMAs estavam em divergência, estavam já mostrando possível reversão, o preço rompeu para baixo, isso aqui é um ponto de atenção, mas à medida que ele volta para cima das duas NEMAs centrais e as duas na cor branca, isso aqui já mostra para a gente possível reversão. Então, à medida que o preço vai desenvolvendo e continua se mantendo aqui, retestando as duas NEMAs centrais e as duas na cor branca dando compra, vai afirmando para a gente que essa movimentação de alta está cada vez mais forte. Então a gente pode ver aqui que só com essa movimentação de alta, que esse sinal de compra que a gente teve aqui das NEMAs, a gente teve uma boa valorização aí até o momento com 30%, na verdade eu não medi até o topo, né? Então vamos medir de novo isso aqui. No momento de compra até o topo do Bitcoin foram 37% de valorização que o Bitcoin teve aí, uma bela valorização, né? Até romper o topo histórico. Então, enquanto o preço estiver trabalhando aqui acima, no 6 horas, né, acima dessas duas NEMAs centrais, estamos ainda dentro de um padrão de alta, o preço pode continuar essa movimentação de alta e buscar interação mais uma vez com essas NEMAs coloridas. Então, voltando aqui para o gráfico diário, a gente sabe que essas NEMAs coloridas aqui acima são resistências. Então, apesar do preço, pelo price action, a gente não ter resistências acima de topos históricos, aqui pelas NEMAs a gente consegue ver que sim, o preço acaba tendo interação muito grande com essas NEMAs coloridas aqui e elas acabam sendo resistências muito importantes nessa movimentação. A gente está vendo que essa NEMA rosa aqui tem sido uma resistência muito importante para o preço não conseguiu romper ela, então foi o que segurou aí nesse topo histórico. Vamos ver se com esse recuo o preço ganha força como se fosse um elástico, né? Ele estica, aí ele precisa, certo momento ele não consegue esticar mais, ele volta um pouco para poder ter mais força e continuar esticando lá para frente. Então vamos ver como é que essa correção vai vir. No diário aqui a gente parou a correção nesse suporte da NEMA amarela. Vamos ver se vai continuar. Temos outros suportes aqui nos 104,435, essa NEMA lilás aqui, suporte muito importante, já segurou uma vez, então pode segurar outra vez. E caso perca o suporte das NEMAs coloridas, essas NEMAs centrais são suportes ainda muito importantes também no diário. Então, a gente pode ter oportunidades de compra muito interessantes caso o preço venha a buscar mais uma vez interação com essas NEMAs centrais aqui no gráfico diário. Seriam oportunidades
muito boas, já que elas estão brancas e juntas. E o que é que isso indica? Branco indica compra e elas estarem juntas indica força na tendência. Então, se o preço voltar a interagir com essas lemas brancas no diário, possivelmente a gente vai ter excelentes oportunidades de compra, elas estando juntas, né? E isso acontece também aqui no semanal. Inclusive, o preço buscou interação com elas por 2 vezes e deu excelentes sinais de compra, né, essas duas oportunidades que o preço buscou interação com essas duas lemas centrais. Então aqui estamos diante de dois sinais de compra muito bons no semanal. Então vamos ver como é que o preço vai continuar. Toda vez que o preço interage com elas juntas na cor branca, a gente sabe que a gente tem uma excelente chance de compra, né? No caso, que elas estejam na cor branca, né? Obviamente, dando compra. Então, voltando aqui para o gráfico diário, a gente sabe que o preço está dentro de um padrão de alta, permanece dentro de um padrão de alta muito forte, as duas lemas na cor branca, isso é um excelente sinal, e a gente só tem que ficar atento aí nesses pontos que a gente tem suportes mais importantes. No caso, essas duas lemas centrais aqui no diário, 98.600 e 97.446 seriam os suportes mais importantes que a gente tem no diário. Inclusive, suportes que seriam excelentes zonas de compra, como já foram por outras vezes aqui, né, no passado, diversas vezes, na verdade. Então, a gente tem essas duas lemas centrais juntas, um excelente sinal de força para essa movimentação que está tendo no Bitcoin. A gente vai dar uma olhada aqui agora também, todos os ativos aqui nesse conjunto, né, de ativos, são vários ativos da macroeconomia. Aqui, primeiramente, o S&P 500, todos no diário. O mini Russell também diário, o Bitcoin, aqui o índice de volatilidade, o ouro e alguns outros ativos também que são muito importantes. O index, dólar index, né, que vem corrigindo, vem dentro de um padrão de baixa pelas lemas aí já há um bom tempo e vem seguindo trabalhando abaixo das duas lemas centrais. A tabela segue dando venda aí do diário até os 5 minutos. Então, o dólar vem perdendo força diante das moedas mundiais. Aí. Isso não é nada bom. Eu acredito que o Trump não estava contando muito com isso aí. Vamos ver como é que isso são reações dos países da macroeconomia perante a atitudes que Trump está tomando, né, querendo mudar o cenário econômico, né, como a economia funciona. Então vamos ver como é que vão ser os próximos capítulos, né, como é que vão ser as reações que a gente vai ter aí. O S&P 500, que vinha corrigindo muito forte, vinha dentro de um padrão de baixa aqui pelas lemas, fez uma bela recuperação, assim como o Bitcoin, mas não conseguiu romper os seus topos históricos anteriores, né, como o Bitcoin fez. Mas vem se mantendo aqui, como eu falei para vocês, acima das duas lemas centrais, que é muito bom para o S&P 500. Enquanto o S&P 500 estiver se mantendo aqui acima das duas lemas centrais, a gente pode ver o S&P 500 continuar essa movimentação de alta aí no diário e, quem sabe, voltar a atacar topo histórico e, quem sabe, até romper o topo histórico. Essa movimentação seria muito interessante para o criptomercado como um todo também, para a gente ver as altcoins, as altcoins também tentarem acompanhar. Mas para isso acontecer, a gente vai precisar ver a dominância do Bitcoin começar a cair, né? Porque a dominância do Bitcoin segue muito alta. Estamos aí em 63,97% agora, nesse exato momento do vídeo. Então, muito alta ainda a dominância. A gente já vê uma divergência no diário, o que mostra para a gente um enfraquecimento aqui na dominância. Seria muito favorável para as altcoins a gente ver a dominância caindo com o Bitcoin subindo. Preste atenção no que eu estou falando para vocês. Esse é o cenário ideal. É a dominância caindo com o Bitcoin subindo. Isso vai trazer fortes movimentações para as altcoins aí. Então, vamos ficar muito atento a esse cenário. Esse cenário começar a acontecer, vai ser um cenário muito favorável. Aqui no gráfico de 20 horas, a divergência está maior, ou seja, a gente tem um padrão de enfraquecimento pelas lemas ganhando força. Ainda está trabalhando aqui dentro do range o valor aqui da dominância, então vamos ver como é que vai desempenhar daqui para frente. Se ela romper para baixo aqui o 63,78, começar a trabalhar abaixo do 63,78, isso vai ser muito interessante para mostrar que esse padrão aqui pode estar de enfraquecimento, pode estar virando um padrão de baixa aí na dominância. Eu tinha mostrado anteriormente na análise esse triângulo simétrico aqui, deixa eu até tirar as lemas para ficar mais claro de ver. O price action aqui da dominância, um triângulo simétrico não, um triângulo com a base reta aqui, que tem uma chance maior de romper para cima e foi o que aconteceu. O alvo desse triângulo estava aqui no 64,69%. Esse alvo já foi atingido, rompeu ainda, inclusive, o alvo, e a gente voltou
a corrigir depois do rompimento. A gente perdeu uma linha de tendência de alta aqui também, na dominância, fazendo com que o preço corrigisse. Então, enquanto o preço se mantém acima de linha de tendência de alta, é muito provável que continue. Porém, quando a gente perde a linha de tendência, é muito provável que essa tendência se encerre e inicie uma outra tendência. Vamos ficar de olho agora se a dominância já está fazendo aqui um início de uma correção e vai respeitar essa linha de tendência de baixa. Quando estiver respeitando essa linha de tendência de baixa aqui, a gente pode ver a continuação pelo price action também da queda, dessa correção dessa dominância, o que seria muito favorável para as altcoins, no caso disso acontecer, com o preço do Bitcoin continuar subindo, obviamente. Esse é o cenário perfeito, ideal para as altcoins. Então, a gente está vendo o price action indicando para a gente o início de uma provável movimentação de baixa no gráfico diário, 12 horas, né? No diário também, no mesmo contexto aqui pelo price action, né? Segue respeitando essa linha de tendência aqui, de baixa. E pelas limas também a gente vê um enfraquecimento acontecendo, ou seja, os dois tipos de análise falando basicamente a mesma coisa. Então vamos ter atenção e quem sabe a gente pode estar diante de boas oportunidades nas altcoins, né? Então vamos ficar atento a isso também. Trazendo aqui agora no curtíssimo prazo para a gente emendar com a análise de sentimento, né? Então vamos falar aqui das lemas no curtíssimo prazo. A gente está vendo aqui a tabela dando venda dos 5 minutos ao 45 minutos. Como eu falei para vocês, é normal esse tipo de correção, esse tipo de padrão acontecendo em tempos gráficos menores, é normal. Então, então aqui no curtíssimo prazo, enquanto o preço estiver trabalhando aqui abaixo das duas lemas centrais, que estão aqui agora posicionadas no 109 mil dólares e 110 mil dólares, né? A primeira e a segunda lema central, o preço segue com probabilidades maiores de continuar essa correção. Agora estamos em um suporte muito importante, que é essa lema verde aqui. Em qualquer tempo gráfico, esse é um suporte muito importante, seria como se fosse o equivalente ali, um 0,6 de Fibonacci, mais ou menos. E a gente está vendo as altcoins seguindo esse padrão também, o mesmo padrão que acontece aqui no Bitcoin, de baixa, né? A gente está vendo nas altcoins, a da Cardano, a Uni também seguindo esse mesmo padrão, a Solana também seguindo o mesmo padrão, a XRP também dentro desse mesmo padrão aí. Quem está num padrão diferente aqui, né, padrão de alta nesse caso aqui, é a dominância, né, no 15 minutos, ou seja, curtíssimo prazo, a dominância também está num padrão análogo, contrário do que a gente está vendo nas altcoins. Isso não é muito bom para as altcoins nesse exato momento. Então, enquanto a gente vê esse padrão de alta continuar aqui, as altcoins seguem em perigo de, né, continuar essa correçãozinha nesse curtíssimo prazo agora. Vamos olhar agora na análise de sentimento e ver o que é que a análise de sentimento fala para a gente, até inclusive sobre esses padrões de baixa que a gente está vendo aqui no curtíssimo prazo. Vamos iniciar falando aqui do TRDR. A gente tem dados aqui muito importantes. Análise de sentimento sempre é sobre dados. A gente vai analisar os dados e contexto dos dados. Eu vou dar minha opinião sobre os dados que eu vou olhar aqui agora. A gente viu a movimentação de alta acontecendo muito respaldada pelo análise de sentimento. E por que eu falo que teve muito respaldo? Porque a gente viu o Open Interest acompanhando a movimentação de alta, né? O preço foi desenvolvendo e, enquanto isso, o Open Interest foi subindo. E o que é que quer dizer esse indicador? Quais são esses dados? Diz para a gente que a quantidade de contratos foi aumentando, ou seja, à medida que o preço ia subindo, tinha mais contratos sendo abertos. E como é que é traduzido esse dado? Isso é traduzido de uma forma muito clara, né? Se tem mais contratos sendo abertos à medida que o preço vai subindo, vai tomando a direção, isso significa que tem interesse por essa movimentação, interesse claro, né? Muita gente abrindo mais contratos, muito interesse pela movimentação de alta, isso confirmou essa movimentação de alta muito bem. Porém, temos pontos também para ficar de olho e atentos. É sobre captação de liquidez. À medida que o preço foi subindo, tivemos um volume muito grande de compras a mercado. Muitos candles aqui foram acumulados de compras a mercado, ou seja, sardinhas comprando com medo de ficar para trás, ou seja, o FOMO entrando, isso é indicação de FOMO também. Tivemos um candle aqui, o único candle maior de todos aqui, com cerca de 1 bilhão, quase 1 bilhão, 1 bilhão de dólares em compras a mercado, nessa zona aqui mais ou menos próximo ao topo anterior. Então a gente está vendo que teve realmente
muita captação de liquidez e também muitas posições de short que foram estopadas e liquidadas, porque o ratio também vinha negativo e segue negativo aí, ou seja, com maioria em posição de venda. Então, à medida que o ratio segue aqui claramente com maioria em posições de venda, é muito natural a gente ver o preço continuar subindo para continuar captando essa liquidez, continuar estopando e liquidando as posições de short que estão existindo aí no mercado. Porém, esse indicador ele mostra proporção, né? Então a gente está vendo que a maioria agora ainda segue em posições de venda, porém a gente vê que teve uma entrada aqui nesse exato momento, aqui no topo de posições de compra, ou seja, as posições compradas estão começando a aparecer aí. E eu acredito que muito por isso a gente está vendo essa pequena correção para captar liquidez do outro lado também. Então vamos ficar atentos se esse ratio continuar com entradas de posições de long entrando aqui, o ratio pode ficar positivo mais uma vez, isso não é um bom sinal, ou seja, o preço pode continuar corrigindo mais um pouco para captar mais liquidez para o outro lado, para depois, sim, dele captar mais liquidez, ele continuar subindo. Ponto positivo, essa correção aí, ela vem com o open interest caindo, ou seja, desinteresse até o momento para a correção. Essa correção é uma correção natural, apenas para captar liquidez para o outro lado. A gente está vendo vendas a mercado acontecendo também, né, com essa correção, e posições de long que foram já estopadas e liquidadas. Ou seja, algumas posições dessa que já entraram aqui, elas já foram estopadas e liquidadas. Então, um bom sinal também. A análise de sentimento segue muito bonita, muito favorável para a movimentação altista. Lembrando que no curtíssimo prazo não seria anormal o preço continuar um pouco mais a correção para continuar buscando essa liquidez para o outro lado, que a gente vê que ainda tem players entrando em posição de long aqui nesse exato momento. Pode ser que não seja o momento ideal para entrar em long nesse exato momento, porque pode despertar aí nas instituições uma intenção de corrigir mais um pouco o preço para captar ainda mais liquidez dessas posições que estão entrando nesse exato momento. E as ordens aqui pelo order book nesse exato momento, o order book aqui configurado com 300 bitcoins para ele plotar em amarelo e 150 para ele começar a plotar em outras cores aqui. Só temos ordens significativas aqui agora nos 113.500. Então, muito acima, e não é uma ordem ali basicamente isolada, isso não me dá muita atenção nem segurança, não. Então, a gente tem um caminho meio que livre aqui no order book, tanto para cima quanto para baixo, né? Não temos grandes ordens significativas aí para a gente estar atento nesse exato momento, no curtíssimo prazo. Claro que esse cenário aqui pode mudar muito rápido, então vamos ter muita atenção. Galera, é basicamente isso. Fique ligado. Se você tem interesse de ter as NEMAs no seu setup, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assinar. E se você ainda não está inscrito, se inscreva, vai ajudar bastante, e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas também, para a gente poder crescer esse canal junto. Tamo junto, família, vamos para cima sempre. Um abraço.